agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei. Olá, meu povo! Estamos iniciando aqui a nossa aula de número 16. Deixa eu já pedir de antemão minhas desculpas pelo sumiço. A ideia era que eu gravasse mais algumas aulas antes da parada, e nessa gravação eu iria comentar que está tirando um período de férias, mas acabou. As coisas foram acontecendo muito rápido, eu não consegui gravar nada. Então fica aqui meu pedido de desculpas por vocês por esse sumiço e não ter dado uma satisfação a vocês. Eu tive um período de férias, estive viajando, meu filho completou 1 ano, a gente foi até Fortaleza, porque nossa família, realmente meu pai, meu sogro e minha sogra, enfim, familiares, amigos, residem lá, e a gente foi fazer o aniversário dele por lá, e aí acabou realmente sem acontecer. Eu até levei o meu material para gravar, mas realmente ficou bem difícil para fazer essa gravação. Então fica aqui realmente meu pedido de desculpas por esse sumiço, mas agora, como diz a música, eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. E aí a gente vai voltar ao nosso curso de raciocínio lógico para o SESF. Vamos dar continuidade. Aula 16, pega o material aí, porque a ideia é que a gente continue vendo a parte de estruturas lógicas, foi onde a gente parou. Nós deixamos já, né, da aula anterior, ficou isso aqui, né? Disse para vocês que a gente ia voltar depois só para fazer um breve relato, um breve lembrete para vocês sobre essa parte. Pessoal, para guardar a mensagem com relação a estruturas lógicas nessa primeira parte, o que a gente precisa fazer é isso, tá? Lógico, com o tempo, essa montagem que vocês estão vendo aqui em cima, a própria montagem, digamos, o esqueleto desse tipo de questão, vocês vão diminuindo, até mesmo porque com o tempo da nossa prova a gente não tem, né, tanto tempo para fazer um negocinho bonitinho. E aí, com o trabalho de vocês, com a resolução de questões, vocês vão começar a desenvolver formas até mais rápidas. O que importa, principalmente, aí sim é o que a gente está colocando aqui em cima, as regras que a gente falou da tabela verdade, ela tem que ser seguida e ela tem que estar aqui no nosso cocuruto, senão aí complica. Aí não tem que se falar se é bonitinho, se é feinho, se não é nada. A gente não vai conseguir sair do canto. Tá certo? Então tem que relembrar a situação. E aí eu dou um stop no Name of Love, peço até a vocês que, nesse momento, se você está vendo essa forma, essa abordagem ou o estudo do raciocínio lógico pela primeira vez, esquece novamente, já falei isso em outras aulas, aqui também vale para isso, para se concentrar no método de resolução. Perdão. Peguem questões, e aí esquece um pouco da banca, depois eu vou citar expressamente quando é que vocês precisam se preocupar com o CESP, mas nesse momento que vocês precisam é fixar esse conceito, e a ideia é essa. Sempre que vocês pegarem uma questão envolvendo premissas, e uma delas, como a nossa P1, é uma proposição simples ou uma conjunção, é por lá que você vai começar. E aí você vai fazendo a técnica puxa a cordinha. Nesse momento que você precisa, é isso para você. Bom, então vamos ficar atento em outras formas. Tem mais exercícios para vocês. Vamos começar os nossos trabalhos resolvendo mais questões aqui na nossa aula 16. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a nossa tela, tá aí, tá certo? Tem mais uma questãozinha aqui para gente. Uma dedução lógica é uma sentença finita de proposições na qual algumas proposições denominadas premissas são supostas verdadeiras e as demais proposições, chamadas conclusões, são também verdadeiras por consequência das premissas e de conclusões previamente obtidas. Por favor, meu povo, olha só, grifa essa parte, tá? Esse enunciado, ele traduz exatamente a nossa ideia, a ideia que a gente precisa ter. Ele não cita aí, mas ele fala, é a ideia do nosso argumento. Trago proposições denominadas premissas que são supostas verdadeiras, ou seja, nós vamos entender como essas informações sendo verdadeiras. E eu vou em busca de conclusões que serão verdadeiras por consequência dessas premissas. Então ela traz bem bonitinho a ideia que a gente precisa ter do argumento, nesse caso que ele cita a dedução lógica, mas a ideia que a gente já viu é do argumento. Perfeito? Vamos voltar. Ele fala que considere as 4 proposições a seguir, a B, a C e a D, sabendo que cada um dos rapazes mora em uma cidade diferente.
considerando que A, B, C e D como premissas, ou seja, supostas verdadeiras. De uma dedução lógica, julgar os itens que se seguem é o que a gente vai querer chegar na nossa conclusão. Pessoal, vamos lá para a nossa montagem na nossa telazinha de rascunho, para que a gente brinque um pouquinho mais a respeito. Bora lá, deixa eu vir para cá. Vou apagar isso aqui, tá? Para a gente começar os nossos trabalhos. Já vimos direitinho o que é que a gente precisa fazer aqui. Vamos lá, deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Questão de número 33. Beleza, tá direitinho. Então, olha só. Vamos ler aqui. Eu tenho 4, né? Deixa eu pegar aqui também meus alfarrábios, até para eu ficar acompanhando vocês também aqui, para não ter problema. 33. Veja que eu tenho, aí ele chama, nem de P1, P2, P3, P4, ele chama de A, B, C e D. Então, ó, a ideia é que eu tenho A, B, C e D. A proposição A é uma condicional. A proposição B, cuidado, eu tenho uma disjunção e uma condicional. A C tem uma condicional. E a D, opa, proposição simples na D. Beto mora em Linhares. Lembra da história que nós já conversamos. Ele me fala aí de proposições, de premissas supostas verdadeiras. Então, a ideia é que A, B e C serão verdadeiras. Pela nossa regra, pelo nosso tipo 1, a gente começa pelas proposições simples, ou seja, o Beto mora em Linhares é verdadeiro. Pronto. Com isso, eu já descubro, ó, Beto, qual é a cidade do Beto, né? Cidade mora em que cidade? Linhares. Olha. Vamos seguir? Bom, a partir daí vamos para a técnica puxa cordinha. Se a gente olhar, a nossa A fala em Beto mora em Serra. Pessoal, olha a dedução, ele até diz, conclusões previamente obtidas. Ora, se o Beto mora em Linhares, ele mora em Serra? Não pode, né, meu povo? Não pode. Então, isso aqui é o quê? É falso. Lindo e maravilhoso. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Bom, vamos para aquele estudo agora da nossa condicional. Eu não tenho a primeira parte, eu sei que é uma condicional, essa condicional, a segunda parte vai ser falsa e essa condicional tem que ser verdadeira. Pela nossa regra lá da tabela verdade, a primeira parte tem que ser o quê? Falsa. Essa primeira parte, ó, Abel não mora em Vitória. Negação de Abel, Vitória. Isso aqui tem que ser o quê? Falso. Ora, se isso é falso, ou seja, é falso que Abel não mora em Vitória, porque Abel mora em Vitória. Lindo e maravilhoso. Abel mora em Vitória. Perfeito, meu povo. Vamos puxar a cordinha? Olha só, tem duas situações. A primeira a gente vai abrir aqui, ó. Na B diz, Abel mora em Vitória. Se o Abel mora em Vitória, isso vai ser verdadeiro. Não vou trabalhar com essa. Explico daqui a pouco por quê. Aqui a gente tem que abrir o nosso olho de Tandera. Veja, nós já falamos com isso lá na parte dos conceitos iniciais de lógica. Se a segunda parte ela é verdadeira, como está aí, então, independentemente do valor da primeira parte, essa premissa vai ser verdadeira, não? É Vera Fischer? Pode ser Vera Fischer nesse caso? Pode não, PH, pode não. Vera Fischer tem que ser primeira verdadeira e segunda falsa. A segunda é verdadeira, então eu não posso ir para B. Eu não tenho como descobrir o valor da anterior, da primeira parte da minha condicional, não posso. Mas, olha o tchutchuquinho demais. Veja que no item anterior diz o seguinte, no C, perdão, na premissa C, Danilo não mora em Vitória. A primeira parte aqui, ó, negação de Danilo Vitória. Peraí, PH, eu não tenho nada relacionado a Danilo. Como é que vai trabalhar com Danilo? Mas eu sei que Vitória.
Eu sei que quem mora em Vitória é Abel. Ora, se Abel mora em Vitória e ele fala que cada um dos rapazes mora numa cidade diferente, pergunto, o Danilo pode morar em Vitória? Não. Ou seja, Danilo não mora em Vitória é o quê? Verdadeiro. Agora eu posso trabalhar com isso daqui. Eu sei que a primeira parte é verdadeira, da minha condicional. Vou descobrir a segunda parte sabendo que a premissa é verdadeira. Pode ser falso aqui, pessoal? Se for falso, é o que aqui? É Vera Fischer. Pode ser Vera Fischer? Pode não, PH, pode não. Então sai daqui. E a segunda parte é verdadeira. Quem é a segunda parte? Carlos mora em Vila Velha. Isso é verdadeiro. Portanto, cidade do Carlos, Vila Velha. Por exclusão, e aí a gente não tem mais nada para fazer, porque aqui não vai importar, lembra? Aqui não vai importar. Sobrou quem? Sobrou Danilo. Qual é a cidade do Danilo? Aqui sobra Serra. Conclusões previamente obtidas. Lindo e maravilhoso. Ao final eu tenho todas as premissas verdadeiras. Veja, aquela primeira parte B não me importa. O valor que for vai dar minha premissa verdadeira. Então, não tem mais nada que eu possa fazer. Daí eu consigo, através das minhas premissas verdadeiras e de conclusões previamente obtidas, descobrir, até por exclusão para Danilo, que Beto mora em Linhares, Abel mora em Vitória, Carlos mora em Vila Velha e Danilo mora em Serra Tchutchuquinha da melhor qualidade. Tá certo, meu povo? Então, voltando para cá, pergunto a vocês: Carlos não mora em Vila Velha? Falso, porque Carlos mora em Vila Velha. Danilo mora em Vitória? Vamos até afastar um pouquinho para mostrar aqui. Danilo não mora em Vitória? Troquei, vim para cá. Danilo mora em Vitória? Falso também. Danilo mora em Serra, não foi isso que a gente descobriu? Ó, tá aí, ó. Carlos não mora em Vila Velha? É falso, porque ele mora. Danilo não mora em Vitória, aliás, mora em Vitória? Falso, porque ele mora em Serra. Beleza, meu povo? Tranquilidade aí pra gente. Ficou legal esse casozinho aí, ó, um pouco diferente daquilo, mas a gente segue o mesmo princípio, a mesma ideia, que é o quê? Começa por umas proposições simples, vou puxando as cordinhas e vou encontrando as outras informações. Treine. Guardem essa ideia principal que o PH falou com relação a esse tipo 1 e treine, tá certo? Treinem para que esse trabalho de primeiro, identificar a questão e segundo, técnica puxa a cordinha para você encontrar outras informações, tá certo? Baseado naquela que você acabou de descobrir, ela é fundamental para você, tá? ESAF cobra isso, FCC tem cobrado muito isso, FGV cobra isso, CESP cobra isso, enfim, as principais bancas para concurso público estão sempre trazendo essa situação, certo? Tem mais um aí, o item 34, questãozinha mais recente, DPU 2016, vamos dar uma olhada nela. Vamos afastar um pouquinho aqui para cá. Opa, pronto. Um pouquinho mais, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Pronto, é essa daí que vai me interessar. Deixa eu trazer aqui para cima. Vamos ler? Considere que as proposições seguintes sejam verdadeiras. Pronto, já nos deu alerta. Ó, proposições verdadeiras, trago a ideia de premissas. E aqui já abre o detalhe para a gente. Veja, todas, aliás, quase todas as 4 primeiras proposições verdadeiras, portanto, premissas, trazem um quando. Quando você se separou. E se você se separou de mim, então. Esse quando traz uma ideia de condicional. Se chove, então Maria não vai ao cinema. Se Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Se Cláudio sai de casa, então não faz frio. Se Fernando está estudando, então não chove. Essa era a ideia que a gente precisa ter para esse caso, certo?
tendo como referência proposições apresentadas, julgue o item. Pessoal, é aí que a gente vai querer chegar. Tá certo? Perfeito, caiu a ficha direitinho, então já puxa nos teus alfarrábios, já anota aí o quando. O quando traz ideia de condicional. Perfeito? Vamos lá, deixa eu sumir um pouquinho aqui. Vamos aqui para a nossa tela. Vou sumir um pouquinho aqui também. Vamos apagar e brincar um pouquinho com essa questão. E vamos para a questão de número 34. E aqui, 34. Bom, pelo dizer da nossa questão, eu tenho proposições verdadeiras 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamá-las de P. P1, P2, P3, P4 e P5. Pela leitura anterior que a gente fez, condicionais todas elas, né? Beleza. A P5, e aqui vale a minha carinha aparecendo aqui. A P5 traz: durante a noite faz frio. E a gente tem que ter uma interpretação para essa frase. Durante a noite faz frio. Não dá para dizer que se é noite, então faz frio. Esse durante não traz essa ideia. A ideia da P5 vai ser: é noite e faz frio. É noite e faz frio. Durante a noite faz frio. Ou seja, ele está falando de a noite, é noite, e faz frio. Perfeito? Ou seja, a minha P5 será uma conjunção. Tá certo? E agora? Bom, falamos pra gente, e a questão me fala que isso aqui é tudo verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, e a P5 também é verdadeira. Pessoal, eu tenho uma conjunção. Pessoal, quando é que a conjunção vai ser verdadeira? Consulta nos teus alfarrábios. A conjunção ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Não existe outro caso para conjunção verdadeira, a não ser que sejam, ou seja, conclusão, ó, primeira parte, verdadeira. É noite, é verdadeiro. O que mais? Faz frio. Faz frio também é verdadeiro. Faz frio também é verdadeiro. Perfeito, meu povo? Tranquilidade até aí. Vamos puxar a cordinha? Veja que na minha P3, né? P3 tem assim, quando o Cláudio sai de casa, não faz frio. Ora, se o faz frio, ó, bem aqui assim, não faz frio. Se o faz frio é verdadeiro, não faz frio é o quê? Falso. Será que eu tenho como descobrir o valor lógico de Cláudio sai de casa? Tenho. Vamos lá? Não tenho a primeira parte da minha condicional. A segunda parte é falsa e a premissa é verdadeira. A primeira parte? Falso. Ou seja, Cláudio sai de casa é falso. Cláudio sai de casa é falso. E aqui a gente abre o olho de Tandera. Ora, se o Cláudio sai de casa é falso, é porque o Cláudio fica em casa é o quê? É verdadeiro. Olho de Tandera, meu povo. Olho de Tandera. Deixa eu ir lá para cima que tem mais espaço. Olho de Tandera nessa daí. Certo? Para que eu preciso saber disso? Para vincular o Cláudio sai de casa com o Cláudio fica em casa. Se o Cláudio sai de casa fosse verdadeira, o Cláudio fica em casa falso. E vice-versa. Tá? Uma seria a negação da outra, mesmo sem estar expressamente lá com a negação. Cucuruto, olho de Tandera, que a gente precisa. Certo? Então, com essa ideia, eu parto para onde? Parto para a minha P2. Bora lá? Eu sei que Cláudio fica em casa, vai ser verdadeiro. Então, eu consigo descobrir se Maria vai ao cinema. Sei descobrir isso? Sei. Primeira parte verdadeira, condicional,
Não sei a segunda parte, mas eu sei que a proposição vai ser verdadeira. Pode ser, meu povo, Vera Fischer. Não, PH, você vai tentar enganar a gente até quando? Não pode ser. A primeira parte tem que ser verdadeira. A Maria vai ao cinema. É verdadeiro. Verdadeiro. Subo para onde? Subo para minha segunda. Para minha P1. Ó, aqui tá o quê? Tá negação de Maria vai ao cinema. Aqui é direto, né? Ora, se Maria vai ao cinema é verdadeiro, Maria não vai ao cinema falso. Meu povo, já estamos ganhando tempo, né? Já estamos ganhando tempo. Essa primeira parte vai ser quem? Ou seja, chove. Se chove, então Maria não vai ao cinema. Se a segunda parte é falsa, primeira parte falsa. Ou seja, chove é falso. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Chego para o final, vou para a minha P4. Aqui está o que? Tá? Não chove. Não chove. Opa, chove falso. Não chove verdadeiro. Posso encontrar o valor da primeira parte? Não posso encontrar. A conclusão aqui é que o Fernando, estudando, tanto pode ser verdadeiro quanto falso. Mesmo ele não citando isso expressamente na nossa questão, mas a ideia é que a gente pode chegar a essa conclusão. A primeira parte pode ser tanto verdadeira quanto falsa, que não vai me levar a qualquer ideia. Né? Ele pode estar estudando, como pode não estar estudando, sem problema nenhum. Perfeito, meu povo, mesma ideia, ó. Viram até a P1, eu já vê se você já caiu a ficha, tá? Já vê se caiu a ficha, por quê? Porque é o mesmo estudo que a gente está fazendo anteriormente. Para você, né, criar sua gordurinha lógica. Nem me fala em gordurinha lógica, meu povo. Minhas férias não foi gordurinha lógica, foi gordura mesmo, viu? Gordura mesmo, nem me fale. Vamos, muda o assunto. Tá certo? Então veja, encontrei os valores lógicos das partes que formam as nossas premissas. Encontrei até o de Fernando estudando, ou seja, ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Eu não posso afirmar, concluir nada com relação a Fernando estudando. Mas eu posso concluir que quando ele diz que durante a noite não chove, ou seja, é noite e não chove, verdadeiro. Verdadeiro tá bem aqui assim, ó. Não, se o chove, cadê eu? Tá aqui. Se o chove é falso, o não chove é o quê? O não chove é verdadeiro, ou seja, durante a noite não chove, verdadeiro, o item também será verdadeiro. É o gabarito da nossa questão de número 34. Perfeito, meu povo? Gabarito. Então, os gabaritos dessa aula, né, 33, 34, gabarito falso, falso e nessa outra verdadeiro. Perfeito, meu povo? Vamos aproveitar, ainda tem um restinho de tempo aqui para gente fazer um pequenino alerta para vocês. Vamos para cá. Veja, pronto. O que a gente precisava é saber do primeiro, do tipo 1, nós já fazemos. Exercícios sem estresse para todos vocês. Pode ter certeza que vai dar certo. Sempre atentos a essa situação, tá? Primeiro, nos dois exemplos que nós fizemos, no primeiro lá, aquela história, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, o Abel mora em Vitória, porque o Danilo não mora, né? Conclusão. Não é necessariamente eu vou ter que ter uma negação da outra, mas eu posso pegar uma informação e tirar uma conclusão com relação à outra. Ora, se o Abel mora em Vitória, é porque o Danilo não mora. Se o Carlos, se o Cláudio não sai de casa, é porque ele fica em casa. Tá certo? Então, essa dedução lógica aí é cucuruto. A gente tem que estar atento a essa situação. Bom, no mais, a gente já passou o nosso tipo 1. É a avassaladora maioria de questões trabalha dessa forma, essa abordagem que a gente vai ter. Porém, existem outras formas. O que nós vamos falar agora, e aproveitando, não precisa mais do que isso, do que esse tempinho, o tipo 2 que nós iremos falar, tá certo que está no material de vocês, é quando eu tenho apenas disjunções exclusivas. Esse caso, por que eu vou falar rápido? Por dois motivos. Primeiro, que ele é bem simples. Segundo, que até hoje, de todas as provas que eu já vi, e pode procurar,
tá? Esse método, esse tipo de questões nunca foi cobrado pelo CESP. Eu gosto de falar até mesmo para você ter o conhecimento e caso apareça, você sabe também, porque também não tem nenhuma dificuldade para se trabalhar, tá certo? Anota, o tipo 2 que nós iremos falar agora é quando eu tenho apenas todas as premissas que ele me der na questão, todas elas são disjunções exclusivas. Certo? Se isso acontecer, nós vamos para o seguinte caminho. Vamos lá para a nossa telazinha em branco para a gente falar um pouco. Olha só, não, eu tenho que ir primeiro. Sair aqui, vamos apagar mais uma vez aqui. Vamos falar agora do nosso tipo 2, tá? Tipo 2. Somente disjunções exclusivas. Somente disjunções. Certo? Pelo material de vocês, eu até coloco da seguinte maneira: existem duas formas da gente resolver, é sempre bom a gente falar nessas duas formas. Né? Eu até boto de uma maneira como uma brincadeira nas minhas aulas presenciais, especialmente, é porque eu tenho um caminho fácil e tenho um caminho mais fácil. Mais fácil. Qual é a ideia do caminho fácil? Certo? Quando você pegar as questões informando, tendo apenas disjunções exclusivas, você vai escolher uma proposição, não premissa. Você escolheu uma proposição. Você vai atribuir um valor lógico. E aí pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Você escolhe e vai testar. Como assim, PH? Vamos aqui para deixa eu aparecer aqui no cantinho que já está beleza. Vamos para cá, olha só. Nesse caso da disjunção exclusiva, digamos que ele até tem um exemplo aí, acho que o exemplo 35 não é do CESP, mas é um exemplo que a gente precisa para mostrar a vocês como é que a gente trabalha. Digamos que eu tenha 4 premissas, todas elas disjunções exclusivas. Tá? Dessas 4 premissas, digamos que a premissa P1, tá aqui a minha disjunção exclusiva, eu tenho 2 partes, ou seja, 2 proposições que formam essa premissa de disjunção exclusiva. Você vai escolher qualquer uma dessas partes de qualquer uma das premissas. Vai atribuir um valor lógico e vai testar. Ao final, você vai ver se todas as premissas vão dar verdadeiras. Pessoal, quando é que na disjunção exclusiva ela vai ser verdadeira? Quando os valores lógicos forem diferentes. Então, pronto. Se os valores lógicos derem diferentes, beleza. E se não vai gerar nenhuma outra incongruência, inconsistência de acordo com a questão. Como, por exemplo, PH, imaginem que aquela questão A33 do Carlos, do Abel, das cidades, se fossem todas disjunções exclusivas. Se ao final cada pessoa está com uma cidade, é porque você testou correto. Mas se poderia acontecer pelo seu teste de 2 pessoas estarem na mesma cidade, de uma pessoa estar em 2 cidades, ou seja, geraria uma incongruência, uma inconsistência, geraria um problema, e aí você diria, opa, então o meu chute, a minha escolha foi uma escolha errada. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai exemplificar isso. Vou deixar já nesse finalzinho o mais fácil. Normalmente, numa questão de disjunção exclusiva, eu tenho proposições repetidas. Que letra feia, repetida. Eu estou falando proposições repetidas. Uma das partes das minhas premissas, ela aparece repetida. Nós vamos atribuir valor lógico para essa proposição repetida verdadeiro e vamos testar para ver se ao final você consegue encontrar todas as premissas verdadeiras, todas as premissas com um valor lógico verdadeiro e outro valor lógico. Já tem uma questãozinha para a gente aí, você já quer testar? Faz o seguinte, a gente vai dar a nossa paradinha, o nosso stop
In the name of love, vamos para cá. Vamos dar o nosso stop in the name of love na aula de número 16. A gente já volta na aula 17, resolvendo o exemplo do tipo 2. Só essa, para a gente deixar a ideia para vocês do que é que a gente precisa trabalhar, só para vocês guardarem como conhecimento nos alfarrábios de vocês. Novamente, o CESP não tem, não é comum para ela, pelo menos eu nunca encontrei, nunca vi ninguém comentar a esse respeito. Se você quiser procurar, fica à vontade, porque se tiver, você manda para mim que a gente faz um errado, mas eu não encontrei. Tenho provas de 2006, 2005, até agora nunca vi ele falando nessa parte, mas a gente deixa esse lembrete para vocês, até mesmo porque você pode estar fazendo outros concursos, esse teu curso também pode te ajudar. Perfeito? Daqui a pouco, resolução dessa questão para a gente e novos tipos de estruturas lógicas para a gente. Até daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.